é super normal que isso aconteça, esse medo, mas eu vou trazer para vocês aqui o porquê você não fazer o que a maioria está fazendo e como evoluir pensando dessa forma. Então, assim, qualquer dúvida vocês me parem, tá? Resumindo aqui, né? O que a gente vai estar vendo juntos aí, aqui hoje, né? Esses slides, não se preocupem, eu vou estar mandando no grupo do Telegram, tá bom? E aí todos podem ter acesso. No final da live eu vou falar uma senha para vocês poderem abrir essa imagem aí, tá bom? Então vamos lá. Estão vendo? A gente vai ver aí então como você encantar e fidelizar e cobrar 3 vezes mais pelos tratamentos. Onde estão esses pacientes? Carol, mas onde estão os pacientes, né? Eu quero saber porque realmente eu entendo que às vezes a gente fica achando que os pacientes estão sumidos, não estão com dinheiro, não estão voltando para o consultório e talvez o que está faltando é uma metodologia da sua parte também, tá? Então, a gente vai entender onde está aquela área de muita concorrência, ou será que você que não está enxergando, você vai enxergar hoje qual é o lugar que esses pacientes estão em quantidade e nós não estamos enxergando, como valorizar aí o nosso trabalho e a oportunidade desconhecida pelo dentista. E eu falo bem tranquilamente que é uma oportunidade desconhecida, porque de fato vocês vão entender por que eu falo assim, tá? E aí, gente, o que mais nós teremos aqui? Vamos começar. Não sei se vocês já viram essa imagem, é a imagem aí de um iceberg, e o iceberg, ele fica com boa parte dele escondido, né, embaixo da água, e fica só a pontinha lá em cima. E antes de eu seguir aqui explicando sobre iceberg, deixa eu falar uma coisa para vocês. Apertem o aviãozinho que tem aqui, ó, agora, e enviem para os amigos dentistas, tá bom? Enviem para os amigos dentistas. Convida, como é que convida, Carol? Aperta o aviãozinho, vou fazer isso agora aqui também, ó. Eu aperto o aviãozinho, aí eu começo a ver aqui meus amigos dentistas e começo a chamar eles, ó. Eu vou clicando e enviei. E eu não saio da live, eu acabei de fazer. Vocês conseguem fazer o mesmo, tá bom? Dads, chamem os outros dads, chamem os seus amigos dentistas para chegarem na live, porque a gente vai falar de um assunto muito legal hoje. Olha só. A pontinha do iceberg, que é a única coisa que a gente vê lá, né, para fora da água, é onde estão ali cerca de 20% dos pacientes, tá? Sabem, esses pacientes que estão ali em cima são os que sabem que precisam do dentista. Porém, esse número de pacientes é pequeno, perto a um total que existe, né? Então, é o dentista, eu vou mostrar para vocês quais são esses pacientes que estão lá em cima, que sabem que precisa ir no dentista. E embaixo dessa água, escondidinhos, estão 80% dos pacientes. Quem são esses pacientes? São os pacientes que procrastinam e são mais embaixo ainda os pacientes que nem sabem que possuem um problema, mas é onde está o maior volume dos pacientes. O paciente não sabe que ele tem problema. Então, gente, presta atenção aqui. Você, dentista, precisa saber mostrar para o teu paciente de forma diferente onde está o problema e como você vai poder ajudá-lo. Porque quando a gente aponta algo que talvez o paciente nunca ouviu falar, ele vai querer a solução. E aí que vocês vão entender como é possível fechar mais tratamentos, encantar paciente e fidelizar. Cobrar melhor pelo que você está fazendo, ser valorizado a partir de algo que você faz e que a maioria dos dentistas não fazem. Faz sentido para vocês, gente? Contem para mim aqui se faz sentido. Porque eu falo disso o tempo todo, porque é realmente algo importante. Os 20% dos pacientes é onde a maioria dos dentistas focam. Focam nesses poucos pacientes que estão ali. São os pacientes, sabe aquele paciente seu que liga? Ah, eu queria agendar uma consulta. Ah, tá, tudo bem. Aí, de repente, já aconteceu alguma coisa? Não, minha consulta de rotina, meu retorno preventivo. Quantos pacientes fazem isso? Fazem espontaneamente ligam
para agendar um retorno preventivo? São poucos, né, gente? Então, esses são os pacientes que sabem que precisam de você e que procuram. Ou o paciente que está com a dor de dente, o paciente que quebrou, o paciente que vai trocar prótese, ele sabe que precisa de você. Então, esses são os pacientes que vão atrás de você, tá bom? Olha só, a Cris falou, eu faço o método HP em todos os meus pacientes. Ah, isso aí, Cris, tem que fazer. O diferencial é esse, gente, não importa a queixa do paciente, entendeu? E vocês vão entender por que a gente atinge um número maior de pacientes quando a gente aplica uma metodologia que o paciente nunca viu em lugar nenhum, que vai trazer para ele tangibilidade, facilidade em, de fato, poder acreditar em você, porque ninguém nunca falou isso para ele, tá? Olha só, a ponta do iceberg aí são os 20% dos pacientes, então, né, que estão lá em cima e que os dentistas enxergam com facilidade. Os pacientes que sabem que precisam de você e por algum motivo ligam para agendar, que é como o exemplo que eu estava dando, né? É onde a maioria dos dentistas, quando o dentista faz uma propaganda, sei lá, por exemplo, de ortodontia, o paciente sabe que o dente dele lá tá torto, a mordida dele tá errada, ele sabe que ele precisa do dentista, tá? Então, quando o paciente tem consciência disso, ele vai procurar por você, obviamente, tá? E isso é tão óbvio que é onde estão a minoria, infelizmente. Os pacientes estão ali em minoria, sabendo que precisam da gente, tá? E nessa ponta do iceberg, então, você vai estar oferecendo um serviço que todo mundo oferece. Mas, presta atenção numa coisa. Quando você oferece um serviço que não é o serviço que a maioria dos dentistas oferecem, você tem nessa ponta do iceberg. Presta atenção agora, gente. Você tem uma grande oportunidade, tá? Tem pacientes precisando de você, eles sabem que precisam de você, mas não tem dentistas, tá? Quando isso acontece, gente? Quando eu tenho uma área que atuam poucos dentistas, aí eu vou dar o exemplo, obviamente, da área de halitologia, ainda mais essa semana, que é a semana, e no dia 22 a gente comemora o Dia Nacional do Combate ao Mau Hálito. Pacientes sabem que precisam de um tratamento com dentista, sabem que precisam de você. É uma área que tem poucos dentistas. Então, você vai ter com facilidade esses pacientes, porque é uma área de menor concorrência e maior valorização. Quando eu tenho muitos dentistas que atuam nessa área, e o paciente também tem consciência que precisa de você, esse paciente ele tem muitas opções de dentistas. Então, para ele vai escolher do jeito dele, seja pelo preço, seja pela localização, seja pelo marketing, de alguma forma, mas ele tem muita oferta. Então, se a gente pensar aqui, ortodontia, né, dentre as mulheres, é a especialidade que mais existe dentistas mulheres aí, né? Os homens, se eu não me engano, são na cirurgia, que estão em maior quantidade. Desculpa. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês? Vamos lá. Tá fazendo sentido, gente? O paciente que tem consciência do problema, se ele tem um problema numa situação, numa área que tem pouca oferta, pouco dentista oferecendo esse serviço, esse paciente, ele é um potencial paciente para te valorizar, para fazer o tratamento com você logo de cara. Se é um paciente que tem consciência do problema, mas tem muita oferta, muito dentista oferecendo a mesma coisa para ele, o que vai acontecer? Ele vai ter várias formas de escolher. E a gente vai passar em frente aqui com a nossa próxima etapa, que é essa parte 2 e 3 do iceberg, que está ali submerso, né? Vamos conversar um pouquinho desses pacientes. Quem são esses pacientes, gente? Esses pacientes, eles são 80% dos nossos pacientes aí que estão, das pessoas, né? Que estão aí precisando de alguma coisa, mas muitos procrastinam, tá? Precisando de um tratamento odontológico, mas procrastinam, sabe que precisam, mas procrastinam. É aquele que sentiu que caiu uma restauração e não vai no teu consultório, fica adiando. E existe também aí os pacientes que nem sabem do problema, que eu vou chegar lá, vamos falar primeiro dos pacientes que são o segundo tipo aí, no meio do iceberg, tá? Então, esses pacientes que estão no meio do iceberg,
Ai, gente, eu acho que isso não vai dar muito certo o que eu tô fazendo aqui, mas tudo bem. Ah, não, tá dando certo, sim. Desculpa que eu tô aqui numa transmissão simultânea e aí a gente fica meio confuso, mas tá dando tudo certo. Então, nesse meio do iceberg, o que acontece? O paciente, então, é aquele procrastinador. Sabe o que significa procrastinar no dicionário? Transferir para outro dia. Eu aposto que você também aqui procrastina. Sabe aquela coisa que você tem para fazer? Você deixa para outro dia? Ah, depois eu faço. Ah, depois eu resolvo. Então, na odontologia, é aquele paciente que você não precisa convencer muito a querer o serviço. Você precisa apenas ajudá-lo a tomar uma decisão. Ele sabe, ele tem consciência do problema, ele só é procrastinador. Então, para estes pacientes, a gente vai conduzir de forma clara sobre como ele vai iniciar esse tratamento. Por que ele vai iniciar o tratamento com você? Faz sentido, gente? Então, assim, o paciente vai no teu consultório. Ele sabe que ele precisa realizar um tratamento com você, perfeito? Muito bem. Só que você precisa ser muito bom nessa primeira consulta, nessa comunicação, para que de fato o paciente perceba valor em você e feche o tratamento com você. E o que a gente usa? A gente usa sim um script de consulta para trazer esse paciente junto da gente, tá? E o que faz mais sentido, gente, eu quero que vocês entendam, é que as pessoas elas já estão acostumadas com alguns tipos de consulta que são iguais, que são padrão. Então, o que eu não quero é que vocês pareçam com todo mundo que está aí, oferecendo algo para os pacientes. Vocês precisam ser diferentes, tá? E aí, com um script diferenciado nessa avaliação, você não só fecha um diagnóstico melhor do teu paciente, como também você vai encantá-lo pela novidade e trazer o paciente mais próximo de você, porque você vai se mostrar um promotor de saúde. Você vai realmente determinar ali causas de doenças bucais, como cáries, como periodontite, como halitose, candidíase, aftas, várias situações que a gente pode encontrar dependendo do paciente. Quando você tangibiliza, mostra para ele algo que ninguém nunca mostrou e oferece uma ajuda diferente também, que não é só mandar o paciente escovar dente, passar fio dental, entende? Quando você tem essa percepção e você usa ferramentas para isso, aí o jogo muda, tá? Aí o paciente vai aceitar mais facilmente, sem procrastinar mais o seu tratamento, tá bom? Outra situação, tá? Nesse segundo tipo de cliente, que é o meio ali do iceberg, a gente tem uma concorrência menor do que a ponta do iceberg, tá? Então, a briga por preço é menor. Aquela coisa, ele não cobra, ele cobra mais barato. A gente diminui, porque é um paciente que só precisa de um bom dentista, um comunicador, você realmente mostrar para o paciente que ele tem algo a mais com você no seu consultório. E aí, você começa a falar diferente. E aí, se você quer encantar, fidelizar e cobrar o que você acha justo, aumentar os seus preços, você precisa atuar nos tipos de paciente que não sabem que tem um problema e que procrastinam, tá? Então, esses pacientes vão estar mais suscetíveis quando você mostra diferente para eles o problema que eles têm. Deu para pegar um pouquinho aqui? Então, vamos lá. E a terceira parte, que é a base do iceberg, é o terceiro tipo de cliente. Gente, o terceiro tipo de cliente é um cliente que... Ih, sumiu aqui os meus... Não salvou. Tudo bem. O terceiro tipo de cliente é aquele que não sabe que tem um problema. Não sabe. E é a maior quantidade deles. Se você não falar, o paciente não vai saber que você tem uma solução para ele. Então, seja para prevenir, seja para fazer um tratamento, seja o que for. Esse paciente não sabe do problema e você tem responsabilidade para mostrar para o paciente algo que ele tem e que você tem a solução. E não é inventar não, gente, aí é falar a verdade, tá? Entregar uma experiência que ele não esperava na tua consulta é você gerar um efeito uau para o paciente. Isso aumenta muito a expectativa dele sobre o que
ele vai encontrar no seu tratamento, que é diferente. Por que é diferente? Com a doutora Carolina, com a doutora Divanise, com a doutora Marli. Por que é diferente? Quando você sabe palpar para o paciente como você devolve saúde para ele, que não é só fazendo aquela restauração, que não é só fazendo aquela limpeza, tudo começa a fazer mais sentido nessa comunicação. E o paciente percebe que você está falando uma linguagem nova, você está falando algo diferente. E isso ele vai desejar. Então, quanto menos você se parecer com os outros dentistas, menor vai ser o seu medo de cobrar. E eu falo isso tranquilamente porque o dentista que muitas vezes não fecha os tratamentos, não aumenta os seus preços, não cobra pela consulta, é o medo por ser comparado com outros colegas. Quando a gente não tem esse medo da comparação, a gente sabe do nosso trabalho, do nosso potencial e do nosso diferencial, fica muito mais fácil. E o que eu trago sempre aqui para vocês é a metodologia de consulta que encanta, que fideliza e que não tem como dar errado, gente, de você cobrar mais e o paciente não fechar o tratamento. Faz sentido para você? Existe uma coisa que eu sempre digo. Onde você, dentista, tem controle? É nos seus posts? É nas redes sociais sobre quem vai chegar atrás de você por ali? Eu sei que isso é importante, mas muitas vezes não está no nosso controle. Então, o paciente chega para você, o paciente agenda uma consulta, você vai correr o risco de ter uma consulta mais ou menos. Qual é o momento que vocês acham que o paciente decide fechar um tratamento? É na consulta, gente. Você finalizar uma consulta mais ou menos, não espere que o paciente tenha certeza absoluta que vai realizar o tratamento com você. Agora, dá um show na consulta. Eu até falo que a gente começa a cobrar ingresso, né? Isso aconteceu comigo. Aconteceu comigo e também acontece com outros dentistas. Eu vou até mostrar para vocês uma dentista DED, a doutora Lia. Ela também ficou um pouco surpresa quando ela começou a aplicar, sabe, o script de consulta, e ela falou assim, Carol, eu vou mostrar o que ela falou. Ela não entendeu muito bem o porquê que estava sendo dessa forma. Por que o paciente começou a realmente notar diferente essa dentista? O que ela tinha de diferente? Então, começou a brotar esses pacientes. Talvez a falta de informação do próprio dentista não permite que ele possa trazer para o seu paciente a novidade como diferencial. Então, tome muito cuidado, porque quando a gente não se apropria de um assunto que é nosso, o paciente ele vai atrás de quem sabe, tá? Então, olha só que legal que aconteceu aqui, por exemplo, né? Com a doutora Lia. Só para vocês terem uma ideia, vou colocar aqui para vocês. Deixa eu pôr, calma aí, gente. Não fogem de mim, não. Vou virar a câmera para vocês. Aqui, peraí. Peraí que tá muito baixo, gente. Deixa eu voltar um pouquinho. Vamos voltar, vou pôr. Essa aqui é a doutora Lia, ela é DED, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho. Opa, aqui. Será, gente? Será que ela não estava vendo esse tipo de problema? Ou será que começou a brotar esse tipo de paciente? Dá para entender? Então, assim, o que aconteceu? Eu vou só contextualizar um pouquinho a história dela. Ela atendeu uma paciente que queria trocar a prótese total
porque não parava, estava com muito problema, parecia que machucava. E aí, antes dela falar, vamos trocar, até porque a prótese era nova, ela falou, vamos fazer o seu exame salivar, na primeira consulta, que só a gente, os DEDs, institui aí como padrão dos pacientes na avaliação. E aí, quando ela realizou o exame salivar e ela instituiu um plano de tratamento, olha, você vai fazer isso, isso e isso para melhorar, porque realmente deu alterada a saliva da paciente. Em uma semana, a paciente voltou no consultório dela, já com melhoras até na fixação da prótese que a paciente estava usando, que era nova, mas ela não tinha se adaptado. E o problema não era o protético, e o problema não era a prótese em si, mas era a falta de saliva na boca dessa paciente, que não criava ali uma adesão, uma aderência entre a mucosa e o acrílico da prótese total. Quando a Lia restabeleceu a saliva dessa paciente, o problema foi resolvido. Só que aconteceu uma coisa, essa paciente falou assim, não, doutora, mas agora eu quero trocar minha prótese com você. Mesmo que ela tenha ficado boa, eu quero fazer uma nova. Então, vocês entendem a questão de você mostrar para o paciente um problema que pode existir, que ele nem sabia que existia. Essa paciente estava na cabeça dela que o problema foi o dentista anterior que fez aquela prótese. Só que o dentista anterior não tinha um conhecimento sobre saliva, no sentido, olha, você não tem saliva, por isso que a prótese te machuca, por isso que ela não tem uma boa fixação. Quando a gente tem esse olhar amplo para o paciente, e aí você vai identificar por que está acontecendo isso com o paciente, como eu posso ajudá-lo, como a gente vai resolver isso juntos, porque é uma questão que, se a doutora Lia fosse lá e trocasse a prótese da paciente, correria o risco do paciente continuar com o mesmo problema. E aí os dentistas são porcaria, porque todo mundo faz a prótese e a prótese não para. Vocês conseguem entender isso, gente? Então, é ter uma visão ampla, não é só você olhar naquilo que o paciente veio com a queixa. O paciente veio querendo trocar prótese. A doutora Lia, antes do método HP, ela faria o quê? Ia lá, ia moldar, ia iniciar uma nova prótese, tá? Por mais que ela fizesse todas as técnicas perfeitas, todo o passo a passo da prótese total, ela estava correndo risco de cair no mesmo problema que já existia. A partir do momento que ela falou, vamos realizar o seu exame salivar, o que aconteceu? Ela encontrou a causa do problema da paciente. Só que isso não desmereceu o trabalho dela, pelo contrário, hipervalorizou. Essa paciente vai ser uma super indicadora de novos pacientes. Quer ver velhinho quando fica feliz com dentadura? Eles encaminham todos os amigos, os vizinhos, os parentes que usam dentadura, eles mandam para o teu consultório, né? E eu falo isso porque eu atendo bastante velhinho. Então, assim, você precisa caprichar, precisa dar o seu melhor, não só pensando no resultado final, que às vezes é a queixa principal do paciente, mas se você não se atentar à origem de certos problemas, e na odontologia, eu falei, dei o exemplo da saliva aqui hoje, porque ele é um potencial diferenciador ali da nossa consulta. Quem é DED está aqui, coloca para mim, sou DED. Vocês concordam comigo? E dentro da nossa metodologia de consulta, a gente tem isso como um diferencial, e todo mundo que não fazia e começou a fazer, coloca que tipo de resultados vocês começaram a ter. Coloca os benefícios que os seus pacientes, como que eles reagem a essa avaliação? Como os pacientes comentam com vocês nessas consultas? Primeira vez, geralmente, que o paciente faz, não é? Geralmente, o paciente nunca passou por uma experiência como essa antes. Faz sentido, gente? Escrevam aí para mim que eu quero saber. Olha só, mas eu estou trazendo um assunto que realmente ele vai fazer diferença na vida de todos os pacientes. Por isso que não importa a sua especialidade. Carol, eu sou endodontista, sou odontopediatra, sou protesista, sou periodontista. Gente, se a saliva está na boca, ela não está ali por acaso. E é por isso que eu chamo ela de antibiótico natural, tá? Coloquem isso na cabeça de vocês. A saliva é um antibiótico natural da cavidade oral. Se o paciente não tem saliva, ele não tem saúde oral. E mais, muitas vezes, sem a saliva com qualidade, ele acaba também não tendo uma digestão ideal. A digestão começa pela ação de enzimas salivares na cavidade oral.
Se o paciente não tem uma boa quantidade de saliva, uma boa qualidade, infelizmente isso vai interferir em todo o resto. Então, quando a gente fala que o dentista, ele precisa ter uma visão além dos dentes, ele precisa ter uma visão integrativa, ele precisa lembrar que ele atende gente e não dente, é justamente você expressar isso da melhor forma possível na sua consulta. E quando você promove esse assunto, seja em redes sociais, seja em e-mails, marketing, seja de alguma forma você precisa se comunicar mostrando o seu diferencial. Você se comunicar falando de coisas que você faz, que todo mundo faz, que todo mundo fala, que todo mundo mostra antes e depois, infelizmente isso não vai ser um diferencial. O paciente tem muita opção quando ele olha e ele vê assuntos aí da odontologia que são batidos, não é verdade? Deixa eu ler o que as meninas DEDs estão falando aqui. A Divanice, muda tudo, os pacientes adoram, parece que nunca tinham ouvido falar sobre língua. Verdade, a gente tem no nosso exame clínico avaliação de língua, que também é um diferencial. E mais, quando a gente associa todos os nossos pontos ali da consulta, né, as nossas ferramentas, a gente aborda um assunto com o paciente que ele fica atento, ele quer saber. Que é isso que ela está falando? É diferente, né? Eu nunca ouvi falar disso antes. Então, vocês precisam realmente ampliar a visão do paciente através da sua visão. Que muitas vezes o que acontece? Vocês estão focados ali. Qual é o seu problema? Qual é a sua queixa, paciente? Aí você vai lá e resolve a queixa do paciente. Quando vocês começarem a parar para pensar, por que o paciente está com essa quantidade de cáries? Por que o paciente está com essa doença periodontal? A origem, as causas, a raiz do problema precisa ser resolvido. Aí você vai começar a ter sucesso no seu tratamento e na sua comunicação. Quer encantar o paciente? Quer fidelizar? Quer cobrar o que você deseja no seu tratamento? Quer começar a cobrar consulta com confiança e segurança? Esse é o caminho, gente. E eu falo isso com tranquilidade porque aconteceu comigo e depois eu vi acontecendo com vários outros dentistas. Então, de fato, isso é possível. Aqui a Cris falou que faz em criança. É uma delícia fazer em criança, né? É uma novidade, é um momento diferente. Os pacientes ficam gratos pela consulta e indicam seus familiares. Mudou meu olhar para uma nova odontologia. Eu falo que é um mundo paralelo, né? Hoje pude observar que o paciente não mastigava. Olha que incrível. São detalhes, gente, que quando a gente tem o potencial ali na nossa consulta de avaliar a saliva, a gente começa a descobrir coisas além do que o paciente fala. E você fala umas coisas para o paciente e fala, nossa, doutora, como é que você sabe disso? Né? Como é que você adivinhou? Então, você vai realmente trazendo o paciente para perto de você. Já ouviu falar em criação de vínculo, de conexão com o paciente? Pessoas compram pessoas. Se você tiver um bom relacionamento, e isso envolve você escutar o teu paciente e falar para ele o que ele precisa ouvir. Mas não é ouvir só o que ele tem de queixa principal. Você tem que falar do paciente como saúde. O que ele quer para a vida dele, entende? Como ele quer essa vida dele? Ele quer uma vida mais ou menos, ele quer ter saúde. Então, quando vocês conseguirem levar esse tipo de comunicação para os pacientes, vai ficar muito mais fácil, tá? Então, não se esqueçam. E falando aí, deixa eu só ver aqui. Na celometria mecânica não houve alteração nenhuma em volume. Que bom, Cris! Pacientes ficam surpresos e fazem conosco todo o tratamento. Essa é a intenção, de realmente a gente encantar de uma forma que o paciente fala, poxa, mas nunca fizeram isso comigo. Mas eu não sabia que existia isso. E você não só faz, como você vai comunicar por que você faz. Tudo que você fizer, você tem que mostrar para o teu paciente por que você está fazendo. Por que isso é importante para ele. Por isso que no laudo a gente explica para o paciente, a gente não fala assim, o seu pH deu 5,5, é ácido. O paciente não entende. O que é pH ácido? Você vai explicar. Pacientes com pH abaixo de 6,5 são considerados um pH ácido, o que significa ser mais suscetível a cáries, a desmineralização. Aí você vai explicar de forma simples, gente. Não precisa inventar moda, não precisa botar artigo para o paciente, tá bom? Você vai falar do seu jeito. E aí, se é um pH alto, o seu pH deu 8,5, deu 9, é um pH básico, por exemplo. E aí você vai conduzir o paciente
Por que você fez esse exame? O que tem a ver, doutora? Mas ninguém nunca fez esse exame, por que você fez comigo? E aí você começa a mostrar para o paciente algo que ele não sabia. Quando eu trouxe para vocês a teoria do iceberg no começo, falando exatamente sobre isso, presta atenção aqui comigo. Os pacientes que sabem que têm um problema e precisam do dentista, eles são a minoria. Presta atenção, gente. Os pacientes que sabem que precisam de você e procrastinam, eles estão ali no intermediário, né? É a média ali de pacientes. Mas a maior quantidade de pacientes, a grande quantidade de pessoas não sabem que tem um problema. E é onde está o maior volume de pacientes. Carol, o que você está querendo dizer? Usando aqui o exemplo da Lia, que eu falei de saliva, usando o exemplo da litose, que essa semana a gente está aí comemorando o Dia Nacional de Combate ao Mau Hálito. Mas o mais importante, pensando em algo novo para o teu paciente, que vai atrair a atenção dele, vai entender que você está falando algo diferente, e isso significa promoção de saúde, transformar a vida do paciente no sentido de, olha, eu quero que você tenha qualidade de vida. O que é qualidade de vida, gente? A gente, para ter uma boa saliva, vocês sabiam que a gente precisa ter um bom sono? Vocês sabiam que a gente precisa ter uma boa hidratação? A gente precisa fazer atividade física? A gente precisa comer saudável? Então, quando você traz para o paciente esse outro lado da moeda, que não é só escovar dente e passar fio dental. Mas olha, você sabia que mastigar alimentos mais fibrosos, cenoura, pepino, maçã. Maçã, por que maçã limpa os dentes? Olha só, muita gente acha que maçã limpa o dente porque ao fato de você morder algo duro, isso já remove aquela placa da superfície dentária, né? Mas é muito mais do que isso. Quando a gente mastiga maçã, e eu explico isso para o paciente, a gente vai estimular aqui, ó, com a força da musculatura, o masseter vai comprimir as parótidas, e aí mastigando a maçã, a gente tem uma maior produção de saliva. Se você tem mais saliva na boca, você engole resto de alimento, você engole bactérias, você tem uma autolimpeza promovida pela sua saliva, você tem uma proteção antimicrobiana com a tua saliva, você tem menor risco de infecções bacterianas, virais, fúngicas. Fala para o paciente que ele vai estar mais protegido depois que você avaliar a saliva dele e devolver uma saliva de qualidade. Fala isso para o paciente para vocês verem, é incrível. As pessoas querem saúde e imunidade em dia hoje em dia. Vocês estão percebendo, gente? Se vocês concordam comigo, compartilhem a live agora. É só apertar esse aviãozinho e compartilhar. Porque essa live está trazendo para vocês, talvez para alguns aqui que não me conhecem, né? Quem está aqui pela primeira vez, coloca aqui, né? Primeira vez. Mas, assim, é um assunto que está fora do radar do dentista. E para muitos que já me conhecem aqui, sabem muito bem que a primeira vez que me ouviram falar, poxa, era novo. Carol, como assim? Gente, fala para o paciente de um assunto que ele nunca ouviu. Isso chama atenção, isso encanta o paciente. Você vai conectar esse assunto, essa novidade que você trouxe para a tua consulta, para essa avaliação, com devolução de saúde. Manutenção, que é melhor do que devolver saúde, é manutenção de saúde. Você quer continuar vivendo a vida da odontologia, fazendo tratamento odontológico, resolvendo dente quebrado, dente cariado, continua aí, ó, matando dente a dente, ou você quer manter os dentes do seu paciente em cavidade oral. Para manter os dentes, a gente precisa, em primeiro lugar, ter uma boa quantidade salivar, uma boa qualidade salivar. O dente, ele está banhado pela saliva, a tua mucosa é banhada pela saliva. Tudo isso significa ter saliva, ter proteção bucal. Se o paciente tem boca seca, gente, ele vai ter muito mais problemas. Ele tem lesões cervicais não cariosas e você não está identificando por quê. O paciente tem mucosite, tem aftas. Paciente que tem afta recorrente. Anota aí agora. Aftas recorrentes. Paciente com hipossalivação. E não significa o paciente falar que ele não tem boca seca, não significa que ele não tem a hipossalivação. Você precisa medir a saliva para afirmar isso. Então, se o paciente não tem quantidade de saliva ideal, se o paciente
Usa, às vezes, ali dentifrícios com lauryl sulfato de sódio que agridem essa mucosa, que deixam essa mucosa também mais sensível, mais suscetível a aftas. Um paciente, por exemplo, que está estressado, que está com a imunidade baixa, que não faz uma alimentação ideal, que não se hidrata corretamente. Tudo isso, afta é multifatorial, gente. Tudo isso vai predispor esse paciente a ter afta. Então, onde que a gente pode atuar? Em tudo. Como assim, Carol? Você vai atuar no estresse do paciente? Nós, DEDs, dentistas além dos dentes, nós temos um questionário de estresse que a gente envia para o paciente antes dele chegar na consulta, justamente para entender como está o perfil emocional do nosso paciente. Morreu alguém recentemente? Ele está estressado? Ele mudou de emprego? Ele está desempregado? O que aconteceu na última semana com o seu paciente? Você está preocupado com o dente dele? Pois é, a cabeça dele está a mil. E aí, se você der atenção para ele, olhar para a pessoa que está na sua frente, e não só focar em resolver aquela dor de dente, mas também gerar um acolhimento e empatia, a partir dessas ferramentas todas, de uma consulta bem elaborada, bem cuidadosa, você de fato começa a se conectar com pessoas. E aí eu falo tranquilamente, não é técnica de vendas. É uma odontologia científica. É uma odontologia que comunica com o seu paciente o que ele precisa, mas que ele nem sabe que precisa, porque ninguém fala. A partir do momento que você, dentista, começar a abordar teu paciente dessa forma, trazendo a novidade, trazendo o diferencial, e falando algo que ninguém fala, não tem por que o paciente ir em outro dentista. Se você está dando soluções diferentes, poxa, doutora, realmente, a cada 3 meses tem o tártaro aqui, e sabe que sempre foi assim, ninguém nunca me deu a orientação que você está dando, que o pH da minha saliva é básico, ninguém me falou sobre alimentação, sobre ingestão de água por dia pelo meu peso, a gente personaliza. Porque você tratar todo mundo igual não é você olhar para o teu paciente, é você pegar o teu papel com tudo escrito igual e entregar. A partir do momento que você começa a ter orientações individualizadas para aquele paciente, ele vai se sentir cuidado, de forma que ele nunca foi antes. Então, pensem fora da caixa. Como você gostaria de ser atendido por um profissional? Eu, depois que eu comecei a aplicar o método HP, eu comecei a julgar as minhas consultas, os médicos que eu estava agendando. E aí eu abandonei muitos deles. Por quê? Porque as pessoas precisam ser cuidadas, elas não podem ser mais uma na tua cadeira. As pessoas que chegam até você são muito importantes. Elas precisam de um profissional que realmente olhe com empatia e resolvam não só aquele problema que ela está vendo, mas existem outros problemas de origem por trás. Existem pessoas atrás desses dentes, e são essas pessoas que você tem que cuidar. Enquanto o foco for dente, infelizmente você vai estar naquela camada do iceberg, ó, que tá todo mundo olhando. Todo mundo, olha só, alinhadores invisíveis, harmonização orofacial, lentes de contato. Se você continuar vendendo o seu serviço como todo mundo, você vai cair no efeito manada. E a sensação que todo mundo tem, presta atenção, a sensação que todo mundo tem é que precisa fazer aquilo que todo mundo está fazendo. E muita gente fala para mim, Carol, eu não consigo. Tá todo mundo fazendo, mas eu não consigo. Está tudo bem. Você não é todo mundo. As mães não dizem isso pra gente? Fala a verdade. Mãe, mas meu amigo, a mãe do meu amigo deixou ele ir. Você não é a mãe do seu amigo. Você não é seu amigo. Todo mundo vai poder comprar. Você não é todo mundo. Não é assim? Então, gente, ponham na cabeça de vocês. Você não é todo mundo. A partir do momento que você fizer o que todo mundo está fazendo, o foco de se diferenciar cai por água abaixo. E quando eu falo de encantamento e fidelização, você precisa trazer essa parte do diferencial em alta no momento mais importante. No momento mais importante, que é a consulta. Faz sentido? Deixa eu dar boa noite para o meu querido Ded Erival, que chegou chegando. Cadê o grupinho? Cadê os nossos Deds? Eu adorei o hashtag, Erival.
Como é que é? Family Dad. Adorei, porque a gente é tudo internacional, né? A gente fala inglês aqui, né? Mas na verdade é um diferencial, porque aqui ninguém é dentista. É tudo dad. É muito mais chique, elegante, em inglês. Mas não importa, não importa o tipo de paciente que você atenda, porque todo paciente gosta dessa atenção. Entendeu? E aí você, com esses pacientes que você vai gerando esse tipo de atenção, esses são grandes indicadores de novos pacientes. Então, gente, é uma corrente. Dá para perceber? É uma corrente que não tem fim. É uma corrente maravilhosa que vocês precisam investir. Então, o que eu queria trazer aqui para vocês? Façam o que precisa ser feito, atuem de maneira diferenciada, não sejam Maria vai com as outras, não fique olhando o jardim do vizinho, regue o teu vizinho, regue o teu jardim, tá bom? Não é o outro jardim que você tem que olhar, é o teu jardim. E quanto mais você aguar, cuidar, adubar, alimentar ali o que está com você, o que está sob o teu controle, é muito melhor e realmente é onde você vai conseguir fazer crescer. E esse teu jardim, essas suas flores devem ser os seus pacientes, tá bom? Eu espero que essa mensagem realmente tenha ficado aí no teu coração em forma de se valorizar. Quando vocês aplicam algo diferenciado e inclusive vocês percebem que o paciente elogia, quando vocês começam a receber muitos elogios, nossa, doutora, que legal, nossa, ninguém nunca fez isso, nossa, eu não sabia disso, nunca ouvi falar. Esse tipo de fala nos conduz a entender que somos diferenciados. E isso, no nosso subconsciente, fala o seguinte pra gente, ou, só você faz isso, seu paciente nunca teve a possibilidade de passar por isso antes. Faça o seu melhor e você vai colher frutos. Porque nesse momento, o teu cérebro te dá a segurança e a confiança de passar o valor para o teu paciente que você deseja. O que é justo pelo tempo de atendimento que você teve com aquele paciente. Consulta rapidinha, tratamento baratinho. Consulta diferenciada, tratamento valorizado. Não sejam como a maioria. Querer volume de paciente não significa sucesso. Trabalhe menos e ganhe mais. Tenha qualidade de vida você. Já que você gera qualidade de vida, tenha qualidade de vida você também. Você merece. Você não estudou aí 4, 5 anos de faculdade, investiu dinheiro em cursos, em equipamentos, em consultório, em equipe, que seja, para ser um dentista que o que recebe, o que entra, sai, o que entra, sai. E você fica aí suando todo final de mês para pagar a conta, né? E a nossa próxima live, vamos encerrando? Deixa eu ver. Vocês viram minha garrafinha de 1 litro? Ah, olha só, DED é assim, dá garrafinha de água para o paciente. Olha que brinde legal, gente. Eu adorei a ideia, viu, Erival? E ainda dá o limpador de língua, né? Todo mundo agora me paga consulta. É isso que acontece, Carol, com a consulta dos DEDs. Ah, e a senha do PDF? Não perdeu, Rê? Eu vou te passar aqui, tá? Senha do PDF da live de hoje, que fica lá no nosso Telegram. Carol, que Telegram é esse? Acesse o link da bio, tá lá, Telegram, tá bom? E aí, clicando no PDF que está lá, você vai conseguir abrir a senha, que é o método que fecha tratamentos. Se alguém quiser, escreve aí tudo junto e pequenininho, minúsculo. Pequenininho é ótimo. O método sem acento, que fecha tratamentos. Tudo minúsculo, tudo junto. Se eu tiver um auxiliar aí, já manda escrito para o pessoal não perder a senha do PDF de hoje lá no Telegram, tá bom? Gente, e nessa quarta-feira, para quem não sabe, toda quarta-feira a gente tem um artigo, que é o Dead Science. E eu vou trazer um artigo muito legal. É um artigo que vai falar sobre o sofrimento dos pacientes, sobre um problema que pode ser resolvido pelo dentista. Então, pacientes sofrem, vocês já devem imaginar do que eu estou falando. Pacientes sofrem de uma situação que, infelizmente, a maioria dos dentistas não sabem o que fazer. A maioria faz o quê? Indica esses pacientes para o gastro, infelizmente. Então, o que eu quero que vocês acompanhem aí na quarta-feira é o porquê
que existe essa contextualização, esse diagnóstico que a gente chama muitas vezes de halitofobia, de pseudohalitose. Existe isso? Existe. Igual existe anorexia. Igual existe doenças que a pessoa vê algo que não existe. Existe na halitose também. Paciente que acha que tem mau hálito e não tem. Opa, perigoso isso. Eu recebi esses dias, eu li num artigo que uma pessoa possivelmente se suicidou por conta do mau hálito. Então vejam o tamanho da responsabilidade que vocês têm sobre os pacientes que não sabem que você resolve isso, que você dá esse tipo de suporte preventivo. E eu falo sempre, quem não teve mau hálito um dia vai ter. Então, quando você tem na sua mão todo um conhecimento que, de fato, gera uma prevenção, uma promoção de saúde, e traz para o teu paciente garantia de saúde no sentido de, olha, se acontecer isso, você sabe o que é. Tua boca está seca? Fique atento, pode ser que você não fez isso direito hoje. Então, infelizmente, isso acontece, gente. E tem histórias, assim, absurdas, tá? Tem histórias de pacientes que se enclausuram antes de pandemia, as pessoas não saem de casa porque tem mau hálito, as pessoas não se relacionam, as pessoas não conseguem trabalhar, as pessoas não querem sair de casa nem para votar porque tem mau hálito. Talvez você não tenha esse contexto do que acontece na vida dessas pessoas porque você não está habituado a atendê-las. E essas pessoas, muitas vezes, para chegarem até o nosso consultório, também foi difícil, porque ela teve que sair de casa para ir para algum lugar com medo de que todo mundo sentisse o mau cheiro dela. Então, comecem a abrir a mente para cuidar de pessoas. E tá assim, ó, só de mau hálito, existe aí 3 a cada 10 pacientes em média que sentam na tua cadeira, pacientes que apresentam esse problema. Não são todos que vão te falar isso. Mas você vai poder fazer orientações que vão prevenir, que vão tratar. Você vai poder oferecer um novo serviço, tá? Se o paciente tem um problema, ofereça o serviço, ofereça um tratamento, ofereça algo que vai dar segurança e melhorar a autoestima desse paciente. Só que só faz isso quem realmente sabe o que está falando, quem realmente sabe o que está fazendo, tá? Então, nós temos aí uma gama muito grande de pacientes que precisam do seu cuidado. As pessoas tomando antidepressivos e remédios para dormir com halitose. Isso aí está acontecendo muito, Erival. Antidepressivo é um acabador de saliva. Hoje eu atendi uma paciente, coitada, gente. Ela tá com fobia da pandemia. Ela não estava saindo de casa, entrou em depressão, fazendo terapia e tomando antidepressivo. A pessoa tá definhada, magra, uma senhorinha ficou magrinha. E aí foi triste de ver. Quase nada de saliva, cárie, lesões cervicais não cariosas, e aí a pessoa vai só somatizando os problemas, né? Vai realmente trazendo para a gente uma realidade pós-pandemia também. Então, a realidade dos nossos pacientes, agora que eles estão começando a voltar até com mais frequência, vocês vão perceber não só a questão do mau hálito da máscara, mas o quanto as alterações salivares estão gerando doenças bucais. E essas alterações, em muitas situações, são por uso de medicamentos xerostômicos. E isso aumentou muito. Antidepressivos, ansiolíticos, antihipertensivos, diuréticos. Quem não toma, gente, esses remédios hoje em dia? É difícil quem não toma, não é verdade? Então, comecem a abrir os olhos. Tem muita gente precisando de vocês. E o que eu mais quero é ter um time de DEDs. Eu falo time porque o nosso site está quase pronto. Vou dar esse spoiler aqui. A gente tá quase saindo, tá fresquinho a nossa página com dentistas certificados pelo método HP. E aí todos os pacientes que estão chegando para mim agora, eles vão receber o link do site com a indicação de vocês, o nome de vocês, tudo bonitinho. Porque aí, aonde quer que esses pacientes estejam, eles vão encontrar os DEDs, os dentistas além dos dentes.
porque nós andamos juntos, porque nós somos um time, nós somos uma equipe. Então, aqui por trás dos bastidores, ninguém vê, mas tem muito compartilhamento de valor entre nós para o melhor para os nossos pacientes. Certo? Eu vejo vocês, então, na quarta-feira, que horário? 13 horas. Quarta-feira, às 13 horas, Dead Science, eu trago um artigo toda quarta-feira para resumir para vocês, para trazer os pontos mais importantes. Enquanto você almoça, eu dou o conteúdo científico para você realmente subir na odontologia, trazer um conhecimento novo para os seus pacientes, falar melhor com eles. E toda sexta-feira, às 8h11 da manhã, a gente tem casos clínicos. Vai ter um caso clínico muito legal de um paciente com queixa de halitose, né, que passou aí com o Dr. René Mesquita, um DED aí, que já está recebendo várias indicações na região dele, porque não tem ninguém que faça isso por lá. Então, toda vez que chega pacientes, a gente acaba encaminhando para vocês. E aí, se Deus quiser, cada vez mais esses pacientes vão descobrindo a gente, vão nos indicando. E mais do que isso, porque a gente não atende só paciente com alterações de hálito, né, de saliva, mas a gente atende qualquer paciente que quer ser bem cuidado. Não é verdade? Gente! Eu já mandei a senha do PDF. Coloquem aí por escrito, gente, a senha do PDF. Eu não vou falar de novo, não. Que quem tá aqui comigo, tá aqui comigo. Certo? Queria agradecer vocês. Preparem-se. Em breve, a gente vai ter mais um evento gratuito. Não sei se vai ser o último do ano, mas fiquem espertos. Existe uma lista de pré-inscrição para o evento gratuito lá no link da bio também, onde você vai aprender como encantar, fidelizar os pacientes e conseguir cobrar 3 vezes mais pelos seus tratamentos, tá bom? Ninguém contou a senha para as meninas, né? Volta e revê a live, que vocês vão ter acesso ao PDF. Tudo que eu falei hoje sobre a teoria do iceberg. Foquem nos pacientes que não sabem que tem um problema. Elevem a consulta de vocês a outro nível para gerar encantamento e fidelização. E aí sim você vai conseguir se valorizar de verdade. Combinado? Um grande beijo a todos. Quarta-feira, às 13 horas, a gente vem falar sobre esse sofrimento dos pacientes com relação ao mau hálito. Como você deve abordar, pensar e diagnosticar também esses pacientes, tá bom? Sexta-feira, 8h11, a gente traz os casos clínicos também. Beijo, beijo e até lá. Por aqui a gente vai finalizando também.